a Bruna Mazieiro. Ela tem 29 anos, ela mora no centro da cidade, ela é casada, tem 3 filhos e ela vai contar um pouquinho da sua história pra gente em relação ao que passou, né, na vida dela, o que se passou realmente com um quadro depressivo muito grande, e ela vai contar a sua história pra gente. Também estou recebendo a Beatriz de Piccoli, também com 29 anos, ela mora no Mira Lopes, ela é solteira e ela também praticamente sofreu com a mesma causa, que é a depressão. O nosso bate-papo hoje aqui no Portal RC1, na Rádio Cultura, é justamente levantar este assunto para que você em casa, que está aí também pensando em relação a uma cura da depressão, ou como você se sai da depressão, essas duas, elas são exemplos, e veio aqui hoje para bater um papo com a gente, para contar para a gente realmente o que aconteceu com elas e como elas se asseguraram e saíram deste, digamos o que, deste mal chamado depressão. Bia, como foi a sua história? Como que foi que você sentiu depressão? Por que que você sentiu depressão? O que aconteceu com você? Bom, primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, né? Acho que temos que dar voz a esta causa, às pessoas que tanto sofrem ao mal do século, como diz. A minha depressão, Ricardo, ela começou de uma forma muito silenciosa. Eu comecei com alguns sintomas, com pensamentos suicidas. Isso foi se passando por alguns meses e eu não aceitava que eu tinha um problema. Eu não aceitava, acho que isso foi a pior parte da minha doença, foi a não aceitação. Eu deixei chegar num ponto que eu tive uma crise, ela foi desencadeada pelo trabalho, devido à grande pressão psicológica, assédio moral. Então eu tive uma crise, essa crise eu tive que ser afastada do trabalho. Uma semana depois eu tentei a primeira vez o suicídio, quase consegui, minha família me socorreu, fui para o hospital, tive uma crise muito feia no hospital, tive que ser amarrada na cama, minha mãe estava ao meu lado me apoiando todo momento e depois disso resolveram me internar. Então eu fiquei 15 dias em uma clínica psiquiátrica, eu não tenho vergonha de falar disso, na verdade eu me orgulho. Foi uma força muito grande porque não foi fácil, foi muito difícil aceitar. Se já foi difícil aceitar que eu estava doente, então aceitar ser internada foi uma força muito grande. Bom, e como era a sua vida antes de você sofrer tudo isso? Como você era? Era diferente? Você tinha uma autoestima elevada? Como você era antes? Olha, minha vida era muito agitada, eu era uma pessoa muito sociável. Eu acho que eu era rodeada de amigos, rodeada de pessoas sempre, muito social, adorava uma festa. Fui me distanciando cada vez mais de pessoas. Depois que eu fiquei doente, a maioria dessas pessoas se afastaram de mim. Isso é fato, né? Muito, muito difícil quem aceita, ainda há quem fale que é frescura ou que é falta de Deus ou várias outras coisas. Você já chegou a ouvir essa palavra? Várias. Você está com frescura, isso aí várias vezes. Não é nada? Falta de Deus, é frescura, é para chamar atenção. Inclusive, é lógico que vai ter muitas pessoas que vão falar que estamos querendo nos aparecer, mas não é isso. Eu acho muito importante falar e tentar passar essa mensagem que todo mundo tem que procurar ajuda se você estiver sentindo alguma coisa errada. Eu tive muitos sintomas antes de descobrir a doença em si no corpo. Eu passei muito mal, eu tive muita dor de estômago e não tinha nem explicação. Eu fui em vários e vários médicos até que um deles falou que era tudo emocional. Qual foi o primeiro sintoma? Como que você percebeu que tinha algo errado com você? Primeiramente, eu acho que quando eu comecei a ficar muito doente, era difícil eu ficar doente. Eu comecei a ficar também muito desanimada. Sabe quando você acorda e fala, tenho que trabalhar hoje? Isso
nunca tinha acontecido comigo. Eu sempre ia muito feliz pro trabalho e aí eu ia dormir já pensando e sofrendo com antecedência pelo dia seguinte. Fui perdendo a vontade de sair, pra mim era uma exaustão, mas aí também fui começando a tentar para não ficar sozinha em casa. Comecei a beber muito todo dia pra tentar, como posso dizer, tentar achar uma fuga dos pensamentos. Aí eu já pensava em suicídio e o estouro foi um dia que foi no dia 24 de abril, foi um estouro pra mim, que aí eu realmente não aguentei e falei, vou me matar hoje. Só que eu tive muita sorte por ter encontrado bem nesse dia a minha psicóloga, que não era minha psicóloga até então, porque eu não fazia nenhum tratamento. Ela postou algo sobre suicídio e eu pedi socorro pra ela. Eu falei, eu preciso da sua ajuda, e ela me socorreu. Então, eu só não fiz aquele dia uma besteira, porque eu ia pegar meu carro e ia atacar de frente para um caminhão, porque ela teve toda a atenção do mundo comigo, mesmo eu não sendo paciente dela ainda, mesmo não pagando nem consulta. Ela falou, não, eu tô aqui para te ajudar, vamos conversar. E ela conseguiu me acalmar. O que você sentia? Sentia que a vida não tinha mais sentido para você, que ninguém gostava de você? É mais ou menos por aí? Na verdade, eu acho que o mundo nos cobra tanto. Eu sempre me cobrei tanto para ser a melhor em tudo. Eu queria ser a melhor profissional, eu queria ser a mais bonita, eu queria ser tudo. Eu me cobrava tanto, eu cheguei num ponto de exigir uma perfeição de mim que eu não era capaz de atingir. Quando eu me vi doente e afastada do trabalho, que eu amava meu trabalho, era tudo na minha vida, eu falei, pra que eu vou viver agora? Porque eu não via mais motivos. Eu não via mais uma coisa de pensar assim, olha, eu tenho... Porque eu tinha uns objetivos. E todos os meus objetivos estavam ligados à minha profissão. E quando isso foi tirado de mim, eu me vi sem nada. Mesmo eu tendo minha família, lógico, mas eu estava cega. Eu me vi sem nada. Eu me vi perdida. Então, era uma dor tão imensa que eu nem sei explicar. Você acaba tendo coragem de fazer qualquer coisa. E são, assim, a questão de segundos. É lógico que depois, quando você está em sã consciência, você recobra, você fala o que eu fiz. E hoje eu penso porque eu falo assim, meu Deus, era para eu estar morta, não era para eu estar aqui hoje falando. Então é muito importante sempre a gente sempre tentar ver os sinais que a outra pessoa dá. E assim, como eu sempre fui muito divertida, sempre fui uma pessoa muito pra frente, batalhadora. Eu não dei esses sinais, minha família nunca imaginou que eu ia fazer uma coisa dessas. Você mora com seus pais? Hoje eu moro com os meus pais. Certo. Os seus pais naquela época, ou nesses momentos, sofreram junto com você? Muito. Meu pai, principalmente. Minha mãe, ela é mais forte já. E minha irmã também ficou do meu lado. Minha irmã ficava acordada à noite pra não poder fazer, pra não tentar fazer nada. Mas meu pai principalmente. Meu pai não teve coragem de ir no hospital me ver a primeira vez que eu tentei cometer o suicídio. E ele emagreceu muito, muito. E eu via aquilo, eu via eles chorando de me ver daquele jeito, porque quando eu tinha crise todo mundo chorava e era aquele desespero total. Vi o choro do meu pai de ter que deixar eu lá na clínica e vir embora, né? Então, assim, foi muito doído pra mim. É ainda doído pra eles, porque, como eu sempre falo, é uma superação diária e contínua, nunca tem fim. Pode ter um evento que vá desencadear uma crise amanhã ou hoje, daqui a pouco, eu não sei. Então, eu sempre penso, é só por hoje. Então, só por hoje eu não vou passar mal. Então, cada dia pra mim é um dia vencido. Bia, quantas vezes você tentou tirar a sua vida? Foram 4 vezes no total. Você contou pra gente 2 vezes, uma que você praticamente planejou, premeditou jogar o carro na frente de um caminhão, e a outra tomou medicamentos. 2 vezes medicamentos. E depois? E as outras? Com cortes no braço. Você cortou o pulso? Cortei.
O mesmo sintoma, sentiu a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. Estava determinada. Determinada. E eu não sei nem explicar, eu acho que é algo inexplicável. Pelo amor de Deus, se você pensar uma coisa dessa, peça ajuda. Eu não faço o que eu fiz por esse exemplo, não. Mas o desespero era tanto que eu não conseguia pedir ajuda. E eu sabia a hora que o pessoal ia sair de casa. Então eu já premeditava antes. Eu ficava o dia inteiro quieta, mas eu fingia estar tudo bem. Muitas vezes a gente usa uma máscara porque não queremos chamar a atenção e a gente finge que está tudo bem para você poder fazer alguma coisa. Então a gente para de falar assim, eu quero morrer. Eu não falava, eu simplesmente ia lá e fazia. Então esse dia eu peguei uma faca, passei no pulso por muitas vezes. Peguei todas as facas que tinha na cozinha, eu não sei nem explicar como que eu não consegui cortar. É algo inexplicável, porque eu juro que eu amolei as facas, eu fiz tão premeditado, mas tão premeditado que aí teve uma hora que eu tentei tanto, eu me machuquei tanto que eu parei e falei assim, meu Deus. E aí veio a sanidade de novo e eu falei, o que eu tô fazendo? Né? E aí eu parei e pedi ajuda. Aí eu falei, olha, fiz algo de errado. E a outra? E a outra foi cortando também. Converso com a Bruna Mazieiro agora, 29 anos, tem filhos, 3 filhos. Bruna, e você? Como começou tudo? O que aconteceu com você? Bom, primeiramente eu agradeço também, né, a oportunidade da gente estar contando a história, apesar de muitas pessoas já conhecerem, né, e por meio disso está podendo ajudar outras pessoas também. Comigo tudo começou em 2018, né, o meu filho teve uma convulsão por conta de febre. E aí foi aquela correria, levei no hospital, ele ficou na UTI e tudo mais. E daí eu comecei, né, com a síndrome do pânico. Eu não me dei conta que eu estava, mas eu colocava o termômetro toda hora, achava que estava acontecendo alguma coisa com ele, enfim. E foi indo, os dias foram indo assim. Eu vivia à base do termômetro ali, do despertador. Toda vez eu colocava o termômetro nele. E depois disso teve vários outros eventos. Ele foi picado por escorpião, ele derrubou uma estante em cima dele, ele tomou remédio e ficou na UTI. Ele é bem levadinho, sabe? Então foi piorando um pouco a situação. Você já tinha os outros 2 filhos nessa época? Sim, eu já tinha os outros 2. Esse é o menorzinho. Mas você ficou com mais atenção em cima desse menorzinho com mais por causa de tudo isso? atenção por causa de tudo isso e acabei esquecendo dos outros, né? Aí teve um dia que eu acordei e fui esquentar uma água para fazer um café. E aí esse dia eu olhei, a água estava fervendo ali e eu senti necessidade de jogar ela em mim para me machucar, entendeu? Aí eu joguei na minha perna, ficou vermelha na hora, graças a Deus, porque não estava muito quente, né? Ficou vermelho na hora ali, eu passei uma pomada e daí eu falei, nossa, o que eu tô fazendo? Mas não desabafei com ninguém. Aí começou, todas as noites assim, na hora de dormir, eu não dormia, né? Eu tinha muita falta de ar, muita dor no peito, informigação assim, no corpo inteiro, nas mãos, em volta da boca. Eu tinha muito formigamento e pra mim assim, eu tava morrendo, né? Eu sentia que eu realmente tava morrendo. Aí teve um dia que eu não aguentei e falei pro meu marido. E aí a gente foi até a Santa Casa, fiz um eletro do coração e não tinha nada, pressão, tudo normal. E o médico falou que era por conta da síndrome do pânico, era tudo psicológico também. Aí, depois disso, começou a vir tudo à tona, né? A vontade de não levantar da cama, a vontade de não fazer mais nada, eu não cuidava mais de mim,
não cuidava dos meus filhos, eu não cuidava da minha casa, eu não fazia comida. O meu marido, ele chegava do serviço e ele que ia fazer as tarefas de casa, lavar roupa, passar pano na casa, fazer comida, quem fazia era ele. Aí eu comecei a me machucar, eu me cortava muito com o que eu visse na frente, com a gilete, com a faca. Eu cortava meu braço, cortava a barriga, fazia vários cortes para eu realmente sentir que eu senti uma outra dor que não fosse a dor emocional, sabe? Aí depois disso vieram as tentativas de suicídio, que foram inúmeras. Eu tentei me enforcar muitas vezes. Como foi essa primeira tentativa? Eu tava secando o cabelo, normal, aí veio na minha cabeça e eu peguei o fio do secador e tentava de toda maneira. Aí tinha um primo meu em casa e me socorreu ali na hora. Aí a outra tentativa foi com carregador de celular, cordinha de varal, o que eu via na frente. Aí teve uma vez, assim, a conexão minha e do meu pai é inexplicável. Teve uma vez, as crianças estavam brincando e eu peguei uma cadeira, coloquei a cordinha e fiz o laço, tudo bonitinho. A hora que eu fui, o meu pai abriu o portão de casa desesperado, assim, como se alguém tivesse avisado ele. Aí ele me tirou de lá, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. E assim, é inexplicável. A maioria das vezes, quem me salvou foi ele. E aí, depois dessa tentativa, a família, né, toda sofre com a gente, fica em choque. Procuramos um médico, um terapeuta, ele me aconselhou a não ficar sozinha, então eu deixei minha casa, fomos morar na casa dos meus pais, e aí era minha mãe quem cuidava de mim, das crianças, do meu esposo. Fiquei ali por muito tempo e aí ela que fazia tudo, né? O que era pra eu fazer para as crianças e para o meu marido, na verdade ela era que fazia e além de tudo cuidava de mim. E aí assim, como a Bia citou, não podiam descuidar, entendeu? A vida não tinha mais sentido para você. Não. Então eles descuidavam, eu saía, eu sumia, eu tinha crises de desmaio no meio da rua, aí eu era encontrada no meio da rua por conhecidos, eu estava desacordada, a hora que eu acordava eu já estava na Santa Casa, eu sumia e assim foi levando, né? Meu pai, cito de novo, sempre do meu lado, ele não dormia, ele colocava uma cadeira do lado da cama e ficava de mão dada comigo a noite inteira para eu não tentar mais nada contra a minha vida, porque qualquer oportunidade que eu tinha, eu tentava. De Você qualquer não tinha maneira. um tempo, por exemplo, para fazer tudo, para planejar, para meditar tudo, para colocar uma cadeira, para amarrar o fio. Olha o tempo que você teve para pensar, para voltar atrás, mas você estava determinada. Falou, não, vou amarrar aqui é pau, aqui eu ponho a cadeira, e aí vai. Determinada, com coragem para fazer. Porque, Ricardo, o que acontece? A gente no momento, a gente não pensa que a gente está dando um fim na vida, que a gente vai deixar familiares, que a gente vai deixar filhos. A gente, naquele momento de crise, a gente está tentando dar um fim na nossa dor, sabe? Eu vou falar assim, você nem imagina assim, o que realmente está passando na sua cabeça, você só quer fazer, entendeu?
E nada tipo do que te falem, por exemplo, ai, você tem uma família linda, você tem filhos lindos, perfeitos, com saúde, entendeu? Tipo assim, ó, nada supre aquela necessidade que eu tinha de cometer alguma coisa contra a minha própria vida, de me machucar, entendeu? Assim, é inexplicável. Realmente. Ninguém tirava da sua cabeça. Ninguém tirava da minha cabeça. Ninguém tirava. E foi indo assim, né? Eu citei, e não deixo de citar sempre, citei no meu Facebook, no relato que eu fiz lá. A ajuda é muito importante. Tanto eu como a Bia, nós tivemos ajuda da nossa família, mas tem pessoas que não têm, né? Eu tive ajuda de muitas pessoas, nós somos católicos, mas eu tive ajuda do espiritismo, eu tive ajuda dos evangélicos, eu tive ajuda de pessoas que benziam em qualquer lugar que pedia para eu ir, que eu ia melhorar, que tinha uma esperança, uma luz assim, eu estava indo, meu pai estava me levando, frequentamos outras igrejas, tudo que pedia para ser feito em melhora a gente tentava fazer, mas mesmo assim não adiantava. Aí eu comecei com as medicações, eram 9 por dia, muito forte, eu só dormia. Minha mãe me acordava para comer alguma coisa e daí já logo eu tinha que tomar remédio de novo. E eu dormia, o dia inteiro dormia. A hora que eles descuidavam que eu tinha uma oportunidade e eu estava acordada, eu saía e sumia, ou eu pegava um fio e tentava fazer alguma coisa, ou a hora que a minha mãe via, eu ia no banheiro, eu já estava toda cortada e fomos seguindo assim, né? Até que graças a Deus teve um dia que acho que de tanto pedir a Deus, tanta ajuda, eu falei, eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar, eu não quero mais isso. E desse dia em diante, eu só fui tendo melhoras, né? Eu procurei desabafar muito, conversar muito com os meus pais. Isso é muito importante, a conversa, você desabafar, você contar, você pedir ajuda. E aí eu fui deixando, eu ia no médico, ele tirava um remédio, depois ele tirava outro, até que hoje eu não tomo mais nenhum remédio. Graças a Deus eu não tomo mais nenhum. E a todo momento, o que a Bia já falou, e eu queria falar novamente, assim, quem tá passando por isso, e as pessoas, porque existem muitas no mundo, pessoas boas existem inúmeras, mas maldosas também, tá? Não é frescura, não é para chamar atenção, não é falta de Deus, não é falta de ir na igreja. Você tá dentro de uma igreja não te faz ter mais fé ou menos fé, tá? Isso vai de cada pessoa. Nunca é para chamar atenção. Meu pai, como eu falei, ele ficava a noite inteira acordado para eu não fazer nada. No outro dia de manhã ele ia para o trabalho e algumas pessoas passavam na oficina dele e falavam, por que você não bate nela? É falta de cinta. Dá uma surra que ela vai melhorar, a graça vai acabar. A depressão cura, né? Outras pessoas pediram para ele me internar, outras pediram para ele... Você chegou a ser internado ou não? Não. Você não foi? Eu não fui, eu ia ser internada uma vez, só que meu pai, minha mãe e meu marido ficaram responsáveis, né? Assinaram um termo para não internação, e até por conta dos meus filhos, porque eles iam sofrer muito, né? Já sofriam, mas iam sofrer mais porque são muito apegados comigo. E aí eu não me internei, graças a Deus eu não precisei de internação. E foi isso, e além, né, de tudo que a gente enfrentava, meu pai ouvia essas coisas, para de
de dar atenção, porque é frescura, né? É para chamar atenção, ela quer status, ela quer ibope, e nunca foi nada disso, né? É uma coisa que a gente sente vendo nada e realmente não tem explicação. Essa é a Bruna Mazieiro, que está batendo papo com a gente, fazendo um relato, falando sobre a depressão, que segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Isso corresponde a mais ou menos 322 milhões de indivíduos, ou seja, 4,4% da população da Terra, e no Brasil, 5,8% dos habitantes, a maior taxa do continente latino-americano, sofrem com este problema. E hoje nós estamos relatando este bate-papo, este tema, aqui no nosso portal RC1. Agora eu quero saber da Bia, e saber das duas, vamos conversar com as duas agora, vamos voltar para o outro lado agora. Como é que vocês superaram tudo isso? Como é que vocês vivem hoje? Como é que vocês conseguiram sair deste inferno astral, vamos dizer assim, que é a depressão, e hoje vive uma vida normal? Como é que você, Bia, conseguiu? Como é que você percebeu? Falou, não, agora não tenho mais, agora eu sou outra pessoa e esqueço aquilo que passou, mas queria alertar as pessoas. Hoje eu sei lidar com as minhas crises, eu consigo falar, mãe, eu não tô legal hoje, me dá meu remédio. Então eu peço sempre ajuda. Minha família já conseguiu identificar os sinais, eu não espero chegar numa crise terrível. Hoje eu já sinto que eu não tô legal, eu já falo, mãe, eu não tô legal hoje, eu preciso de ajuda. Então, já identificando no começo, eu já peço ajuda na hora pra minha mãe. Já vai, conversa com a mãe. Já converso, já peço Ainda socorro. Você está em tratamento ainda. Sim. Certo? Ainda dá, de vez em quando ali, alguns sintomas que você ainda... Às vezes dá uma crise de choro, um desânimo, às vezes acontece. Mas eu acho que também não desistir, sabe, Ricardo? Por mais difícil que a vida seja, por mais... Mas diminuiu aquela vontade enorme de tirar a sua vida. Sim, diminuiu muito. Hoje você vê que isso era uma grande besteira. Sim. Hoje eu agradeço todo dia por estar aqui. E eu acredito muito, tenho muita esperança que minha vida vai voltar ao normal quanto antes, porque eu quero muito trabalhar, quero muito voltar a ser aquela Beatriz que ia pra festa, que dava risada. Isso que eu acho que é o meu sonho hoje em dia, voltar a ser eu, porque eu acho que eu me perdi no meio do caminho sem eu perceber. E o que eu tava vivendo, parecia que eu fiquei em modo offline, sabe? Parece que eu não vivi, na verdade, eu não sei explicar pra você, mas aquilo que eu passei não foi vida, porque eu ficava a maior parte do tempo medicada. Então, pra mim não foi vida. Agora que eu tô começando a retornar, que eu tô começando a ter mais consciência, então agora o que eu quero é viver. O que eu quero é poder recomeçar. E a Bruna, como é que você, Bruna, se vê hoje, depois de tudo que você passou? O que te fez realmente olhar para trás e falar, nossa, quanta besteira eu tentei fazer na minha vida? Olha, Ricardo, foi muita ajuda, né? Foi assim, eu saber que eu não estava lidando com aquilo sozinha, né? Que eu tinha pessoas que me amavam me esperando, que eu tinha meus filhos me esperando, meu marido, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, entendeu? Que eu tinha pessoas pelas quais lutavam por mim e que eu teria que lutar por elas, né? Então foi realmente o dia que eu falei, eu não quero isso mais pra mim, mas eu quero viver, eu preciso viver. E hoje está conseguindo? E hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo, eu não tive mais crises. Hoje... Como é que você se olha no espelho hoje? Hoje eu vejo outra Bruna, graças a Deus. Eu vejo outra Bruna, uma pessoa mais feliz, né? Hoje eu cuido dos meus filhos, coisa que eu deixei de fazer, eu nem acredito assim, né?
Hoje, graças a Deus, eu saí da casa dos meus pais novamente, eu tô na minha casa de novo, né? Eu já posso ficar sozinha com as crianças, com o meu marido, eu voltei a ter minha rotina normal, né? Como qualquer outra pessoa. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu tô curada, eu não tomo mais remédio, eu não dependo mais de medicação. Você não toma mais medicamento nenhum? Não tomo mais medicamento nenhum. Se sente bem hoje? Me sinto bem, não tenho mais crises, não tenho mais pensamentos suicidas. Pelo contrário, eu tenho muita sede de viver, de concluir metas, de ser feliz, de cuidar dos meus filhos, de ver eles crescerem. Eu não posso apagar isso, infelizmente, né? Da memória das pessoas e muito menos deles. Mas, né, do dia que eu falei que eu ia ser outra pessoa pra frente, eu posso, né, afirmar que eu vou fazer da minha vida e da vida deles e da minha família o melhor possível. Porque eles viram coisas, né, ouviram coisas que vai ficar marcado, infelizmente. Você está se sentindo segura com a sua vida hoje? Olha, tem muita coisa que eu quero mudar. Como eu falei, eu quero recomeçar. Eu era independente, já morei fora, voltei. Eu amo morar com os meus pais, é lógico, né? Mas eu quero continuar na minha carreira, eu quero voltar a ser uma ótima profissional, como eu sei que eu sempre fui. Isso foi brecado por conta da minha doença, foi muito difícil de aceitar. Mas hoje é a minha busca constante. Eu quero também, como a Bruna falou, é difícil apagar da memória, isso não será apagado da memória da minha família, tudo o que eles passaram, né, ao longo desse tempo, mas daqui pra frente eu quero fazer diferente. A Bruna, hoje você queria passar um alerta para toda a população. No seu caso, por exemplo, como que você pode passar para as pessoas não estarem e também saírem deste enfermo que é uma depressão? O primeiro passo é não se cale, peça ajuda, porque para tudo que você acha que não tem solução, que só o fim é a solução, tem solução. Nós somos prova disso, entendeu? Então, a primeira coisa é peça ajuda, tá? Peça ajuda em igreja, peça ajuda de um profissional da saúde, peça ajuda de um amigo, peça ajuda nossa, que nós estamos aqui para ajudar outras pessoas, mas não guarde a dor para você, entendeu? É o primeiro passo, porque tem solução. Depende da pessoa querer se ajudar, né, e ser ajudada. Tem solução, como teve para nós, também tem para todo mundo que sofre desse mal. Hoje, quem quiser procurar você hoje para conversar, para saber o que aconteceu com você, para se ajudar, você seria também uma ajuda? Sim, nós estamos à disposição, tanto que eu e a Bia, né, desde do ano passado, a gente está conversando certinho, a gente quer montar um projeto social para ajudar essas pessoas que não se sentem à vontade em pedir ajuda. Um grupo de apoio. A gente quer ajudar as mulheres a relevar a autoestima delas, fazer unha, cabelo, uma roda de conversa uma vez na semana, entendeu? A gente pretende, né, com o apoio de algumas pessoas, se Deus quiser, colocar esse projeto em prática e poder ajudar outras pessoas. E além de tudo isso, claro, esse projeto que vocês querem implantar, já a longo prazo, curto prazo, quer começar já? O que falta para acontecer isso? A gente está planejando para esse ano, né, Bruno? Sim, para esse ano. Pelo menos começar com um grupo de apoio, de pessoas que, assim como nós, passam por isso, passaram, até porque aí também vão poder nos ajudar. Entre em contato com a gente, quem quiser participar conosco disso.
Acredito que vai ser bem legal, porque o que as pessoas precisam, Ricardo, é conversar. Às vezes um simples, eu posso te ajudar, você está salvando uma vida e você não sabe. Eu leio vários casos, então assim, mulheres também, tá? Eu sei que depois que eu fiquei doente, comecei a ler vários relatos. Então, mulheres que sofrem abusos, hoje sofrem constantemente assédio, né, sexual, moral, etc, várias coisas. Essas mulheres também nós queremos ajudar, né? Porque a gente tem que ser ali tem que ter um ponto de apoio, um lugar onde você possa se abrir, onde você possa contar com outras pessoas, assim como a gente contou uma com a outra, né? Hoje vocês estão unidas. Sim. Sim. Unidas E focadas ver, né? em ajudar numa outras doença, pessoas. assim, não como só a Bru, mas tem a Karen, minha amiga, tem várias pessoas que essa doença me trouxe. Várias tirou. Sim. Mas ganharam novos amigos. Sim. E aí, é claro, que tomara que dê certo esse projeto e pode contar, claro, com a Rádio Cultura com o Portal RC1, que nós vamos dar o maior apoio no que for preciso para que isso aconteça logo, para que possamos ter aí, não somente como vocês duas, essa roda de mulheres, de pessoas que realmente passou por uma situação muito difícil com esse tema realmente que é muito forte, um tema que talvez aí é um dos provocadores de mortes no nosso país, mais do que o infarto, que é a depressão. Então, eu agradeço a presença de vocês duas no nosso portal RC1. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Obrigado, Bia. Obrigada a você. E a você de casa, você que acompanhou o nosso bate-papo, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. A Rádio Cultura é a rádio que todo mundo ouve e todo mundo vê.